Era a Cristiane fazer uma pergunta. Pesquisa mais recente, né? Você recentemente provocou a ira aí das pessoas que defendem o consumo de carne crua. Ah, nossa. Por causa dos seus estudos, né? Pela tese que você defende de que o cérebro humano só se tornou o que é porque a humanidade aprendeu a cozinhar os alimentos. Queria que você explicasse um pouquinho, né, o que está por trás aí dessa tese e explicasse se isso se aplica também ao vegetarianismo. Quer dizer, se a humanidade nunca tivesse comido carne, isso teria sido péssimo para o cérebro da gente? Essa não é uma boa opção? Tá, pois é, deixa eu explicar a história porque não é exatamente assim, é justamente por isso que tem tanta gente furiosa comigo. A questão é a seguinte, o que a gente viu até agora é que o ser humano tem o maior número de neurônios que a gente já encontrou em um cérebro só, certamente no córtex, até mesmo do elefante, que é o que a gente está fazendo agora, até mesmo do elefante a gente deve ganhar, e olha que o elefante tem um cérebro 3 vezes maior do que o nosso. O que a gente constatou, e deixa eu fazer um pequeno parênteses para dizer isso foi trabalho no laboratório de uma aluna de graduação. Eu acho que isso merece ser valorizado, né? Eu acho que os jovens precisam ter essa noção de que estudantes de graduação ainda hoje têm essa capacidade de fazer trabalhos dignos de nota. Exatamente. Então, o que a gente fez foi calcular mesmo na ponta do lápis quanto tempo de alimentação leva para você conseguir o número de calorias suficiente para sustentar, manter vivo, literalmente, um corpo de um determinado tamanho com um cérebro com um determinado número de neurônios. Né? Isso a gente podia fazer, a gente sabia como calcular por causa de trabalho anterior da gente também no laboratório. E o que a gente descobriu é que se a gente tivesse, considerando a dieta que outros primatas não humanos hoje têm, que é uma alimentação essencialmente vegetariana, embora ela inclua formigas, inclua carne de outros animais também, ocasionalmente. Mas, enfim, se a gente tivesse mantido esse mesmo padrão de alimentação, cuja característica principal é ser crua, a gente teria que passar cerca de 10 horas por dia comendo sem parar, procurando comida, botando comida para dentro da boca, mastigando, ingerindo, digerindo comida. Né? O que não é viável. A gente sabe, por experiência, né, com orangotangos, com gorilas, que o máximo que eles conseguem se alimentar constantemente, todos os dias, é 8 horas e meia. E se você voltar na nossa história evolutiva, o que você descobre é que nos primatas, ao longo da evolução dos primatas, você vê uma tendência, de fato, ao aumento do tamanho do cérebro, ganhando mais neurônios, né, proporcionalmente ao número de neurônios, e chega num tamanho que é mais ou menos o tamanho, o número de neurônios que o gorila e os nossos ancestrais mais próximos tinham, né, em torno de 30, 40 bilhões de neurônios, mais ou menos. E de repente, a curva muda radicalmente. Né? O que a gente mostrou foi que não dá para passar daqui para cá mantendo a mesma dieta. E é muito interessante porque você precisa de alguma modificação radical na dieta ou de uma queda drástica na quantidade de energia que você consome, o que a gente sabe que não aconteceu, né? Ou enfim, de outras modificações maiores. E isso casa muito bem com o registro fóssil de uso do fogo. Não simplesmente controle do fogo, mas uso do fogo para cozinhar alimentos, raízes e carne também. Né? E é nessa época, então, onde você vê modificações na estrutura óssea, no tamanho da face, o tamanho dos músculos, inclusive, né, que são usados para mastigação, o tamanho dos dentes, tudo isso se reduz muito rapidamente em termos evolutivos, no mesmo intervalo em que você vê evidência de controle do fogo, de uso do fogo para cozinhar alimentos e o aumento do cérebro muito, muito, muito rapidamente. Né? Então, o que a gente propôs é que, olha, primeira constatação, sem uma mudança radical na dieta, a gente não poderia estar aqui. Se a gente comesse hoje como os primatas comem, e isso inclui, é aqui que o pessoal não entende a história toda e começa a ficar irado comigo, isso inclui ter que catar a comida como outros primatas fazem, certo?
Não Então, como é hoje, que você tem geladeira, supermercado. isso, exatamente. Então, olha só, a história essencialmente é que se a gente tivesse continuado comendo, se alimentando hoje, como orangotangos e gorilas no mato, na vida selvagem, se alimentam, a gente não estaria aqui com 80 e tantos bilhões de neurônios. A gente ainda estaria empacado lá em 30, 40 bilhões de neurônios, que é o que dá para você sustentar com uma dieta crua. A diferença é que depois que a gente se libertou dessa limitação calórica, metabólica, eu acho que a primeira coisa que aparece é que, primeiro, não só ter um cérebro grande deixa de ser um risco, né? Porque você não precisa mais passar tantas horas por dia se alimentando, porque comer a comida cozida é muito mais rápido, dá menos trabalho e ainda rende mais calorias do que a comida crua. Além disso, como dá menos trabalho e rende mais caloria em menos tempo, você, de repente, tem tempo livre para fazer outras coisas. E é aí que você vê, então, uma evolução cultural tão extraordinariamente rápida, né? Olha onde a gente chegou em 10 mil anos, desde que a agricultura foi inventada, por exemplo. Então, quando você junta essas duas coisas, você chega hoje, mais recentemente, num mundo em que você não precisa, não só você sabe cozinhar os seus alimentos, mas você também tem uma geladeira em casa e você tem um sistema de distribuição de alimentos que te permite até ser crudívoro e vegetariano. Hoje é possível a gente ser vegetariano, hoje é até possível ser crudívoro. Ainda assim, se você começar a conversar com pessoas crudívoras, que adotaram a dieta crudívora e fizer um acompanhamento, você vai descobrir que são pessoas que ficam muito magras muito rápido, com todos os benefícios e malefícios que isso traz.